uma coisa só. A vida não se resume em festivais. Você acha o VT do Maracanãzinho? Vou procurar E também. tem o Tom Jobim, no final do filme. É o mesmo VT. Sumiram com a minha parte, por quê? Você tem saudade daquela época? Saudades. É. Um pouco, mas também tem tanta coisa para fazer que não dá muito tempo de sentir saudade. Você vive de que hoje? Você recebe direitos autorais? Não, eu sou servidor. Eu nunca dependi de música para viver, não. Eu sou servidor público e hoje estou aposentado como servidor público federal. Mas você deixou de receber direitos autorais? Eles pagam o que eles querem, não existe controle sobre isso, não existe critério sobre isso. Mas se nós tivéssemos direito de autor, nós teríamos os direitos conexos, os direitos de marcas, patentes, propriedade industrial, essas coisas todas. Esse assunto é muito complexo, né? Mas aí nós não seríamos subdesenvolvidos, né? Você foi o único grande nome daquela geração que não voltou aos palcos. Entre eles, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Chico Buarque. Não voltei é uma boa pergunta. Por que não voltei? Não mudou tudo? Será que mudou? Porque as razões pelas quais eu me afastei continuam sendo preponderantes no que se apresenta como realidade brasileira. Pelo menos duas das músicas que você compôs são conhecidíssimas até hoje. Pelo menos Disparada duas. E Caminhando. Se você fosse escolher uma música, que música você escolheria como típica da produção de Geraldo Vandré? Disparada tem forma brasileira, mais consequente com a tradição das formas de música popular, né? Que é modo de viola, né? Não canto pra enganar, vou pegar minha viola, vou deixar você de lado, vou cantar no outro lugar. Caminhando já é mais urbana e é uma crônica da realidade, né? Eu acho que foi a primeira vez que eu fiz uma crônica, deu uma crônica, a realidade não estava muito querendo se retratar. Pelos campos a fome, em grandes plantações, pelas ruas marchando, indecisos cordões, ainda fazem da flor seu mais forte refrão, e acreditam nas flores vencendo o canhão. Vem, vamos embora. Se você fosse escrever um verbete numa enciclopédia sobre Geraldo Vandré, qual seria a primeira frase? Se você fosse escrever um verbete numa enciclopédia sobre Geraldo Vandré, qual seria a primeira frase? e criminoso. Por quê? Sou o que você chama de governo, nem me tem como anistiado por haver cantado as canções que eu cantei até hoje. Eu fui demitido do serviço público por causa das canções. E o que se apresenta como governo no Brasil até hoje cobra impostos sobre o corpo de delito que foram as canções que eu fiz. Deu para entender agora o problema? Você foi punido pelo governo, perdeu o emprego público? Eu fui demitido. Depois eu retornei. Ou seja, em algum momento você foi considerado criminoso? Eu fui demitido por causa da canção. E essa canção que foi motivo da minha demissão, né, ela, até hoje, mas eu voltei por força de um despacho dado com o fundamento da chamada lei de anistia, como se fosse criminoso. Anistia é para criminoso sentenciado, condenado por sentença transitada em julgado, se ele aceitar, né,
Porque ele pode não aceitar, porque aceitar a anistia significa aceitar-se criminoso de beneficiário de anistia. Você acha que a grande injustiça foi essa? Em algum momento você acho que a ser injustiça- considerado um criminoso? Eu acho que justiça... Você teria cometido um delito de palavra. opinião, né? Não, eu acho que era subversão mesmo. Sobre certos aspectos, o que não havia nada mais a fazer. Naquele instante, sei lá, não me lembro. Mas as Forças Armadas, propriamente ditas, elas se entenderam muito melhor do que a sociedade civil. Né? Eu nunca tive nenhum problema com as Forças Armadas. Sempre houve uma consideração e respeito por lá. O grande mistério que existe sobre Geraldo Vandré durante todas essas décadas é o que, afinal de contas, aconteceu com ele depois da volta do exílio. Você foi maltratado fisicamente? Por que é que você, então, resolveu se afastar totalmente da carreira artística? Porque não existe esse país que está aí, o público que para Não, na época. Por que você tomou a decisão naquela época? Mas naquela época já era assim. Já era como hoje. Quando eu voltei, o Brasil já estava no processo de massificação. Você entende que o público para quem eu tinha escrito e para quem eu tinha composto, ele já não existia mais praticamente, aquela classe média de 4 anos e meio antes. Estava muito confuso tudo. E eu fui esperando, vendo outras coisas, e isso foi de mal a pior cada vez mais. Quando eu cheguei, para você ter uma ideia, quando eu mudei para São Paulo em 1961, quando terminei meu curso aqui, fui para São Paulo para fazer uma carreira artística, não existia boia fria em São Paulo. Sabe o que é boia fria? Hoje, São Paulo é a terra do boia fria, né? Quer dizer, todo mundo amontoado nas cidades e vão para os campos para plantar, para colher e voltam para as cidades. Né? E São Paulo, quando eu fui para São Paulo, tinha 4 milhões de habitantes, o Rio também. Hoje são 16 milhões de amontoados, é um genocídio. Né? Tiraram todo mundo dos campos, né? Produzir para exportar. Quer dizer, a decisão de interromper a carreira, então, foi, de certa maneira, um protesto contra o que você via como a massificação da sociedade brasileira? Não, muito mais uma falta de motivo, falta de razão para cantar. Protesto não. Falta de razão, falta de porquê. Falta de porquê. Eu estou fazendo o que eu acho que devia fazer. Você se animaria a fazer uma canção como Caminhando hoje? Não existe isso. A gente nunca faz uma canção como aquela. Aquela é uma canção, cada um é uma. Né? Cada um é uma. E a gente faz independentemente de animação. Quando decide fazer, se faz. Qual foi a última manifestação artística que despertou o interesse e a curiosidade do Geraldo Vandré no Brasil? Quando eu voltei, eu passei 4 anos fora do Brasil. Quando eu voltei, tinha uma coisa muito importante que era o movimento armorial. Uma sonoridade muito condensada, um resultado muito importante. A orquestra armorial e o quinteto armorial. Aquela sonoridade é uma coisa muito importante. Eu acho que foi a coisa mais importante que aconteceu nos últimos tempos aí. Não me lembro de outra coisa que tenha ido além daquilo. Um outro grande nome que se celebrizou como opositor do regime militar na música brasileira foi Chico Buarque de Holanda. Você acompanhou o que ele fez depois? O Chico teve um caminho diferente do meu. Né? Ele não chegou a parar praticamente, ele continuou, produziu muito, né, durante aquela época. Então eu estava fora, ele ficou aqui. Né? Ele saiu e voltou, saiu e voltou. Eu passei 4 anos e meio fora. Quando retornei, fiz uma tentativa de apresentação num programa de televisão, aí não veio ao caso qual. Não gostei muito do que aconteceu, as pressões do jogo de versões que se fez. Eu recuei. E depois passou-se um tempo, aí
a própria Globo queria fazer um festival e chegaram a me procurar, mas eu não tinha interesse em fazer, não tive interesse em participar. Mas você acompanhou a produção de Chico Buarque de Holanda? Ah, muita coisa. O que é que ela significa para você? Eu acho que ele é uma pessoa muito talentosa, né? Uma pessoa muito importante, né? Um grande artista. Você perdeu o contato com todos os seus companheiros de geração na música? Eu nunca fui muito enfronhado no meio artístico, não. Eu fazia minhas coisas e voltava para minhas atividades extramusicais. Eu vou levando a minha vida, enfim, cantando. Aos 75 anos de idade, vive sozinho em São Paulo. Quando vem ao Rio para cuidar da mãe, hospeda-se no hotel do Clube da Aeronáutica. Aparece com uma camisa da Academia da Força Aérea. Chama a aeronáutica de o Exército Azul. Guarda no bolso uma espécie de cartão de visitas com o brasão da aeronáutica. Um dia que vem vindo e que eu vivo pra cantar. E a letra que escreveu para um poema sinfônico em homenagem à Força Aérea Brasileira, a FAB. Um brigadeiro fez os contatos com ele para a entrevista. Vandré diz que a grande paixão pela aviação vem dos tempos de criança. Uma imagem postada na internet mostra um militar, amigo de Vandré, cantando hoje a música que um dia o regime militar proibiu, enquanto ele, em silêncio, acompanha a apresentação. A soldados armados, amados ou não, quase todos perdidos, de armas na mão, dos quartéis lhes ensinam antiga lição, de morrer pela pátria e viver sem razão. Vem, vamos embora, esse é o autor da música. Mais uma vez. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz na hora, não espera acontecer. O fato de você ter composto uma música em homenagem à Força Aérea criou um certo espanto. Hoje você se hospeda em hotéis da aeronáutica, como este aqui. Nós estamos no ambiente militar. Em que momento houve essa mudança? Relativamente. Esse é um clube, é um instituto de direito privado, né? Mas em Mas que é um clube momento que tem- houve essa mudança? Houve alguma mudança na postura do Geraldo Vandré ou não? Em relação às Forças Armadas? Eu acho que o que houve foi um reconhecimento, né, de uma parte da sociedade que nunca tinha tido a oportunidade de saber realmente qual eram as minhas posições, né? Hoje você nega que tenha sido em algum momento um antimilitarista nos anos 60? Nunca fui antimilitarista, nunca assumi uma posição. Eu fui lá e falei o que eu achava que devia dizer. Uma canção que foi dita e cantada no Brasil, diante de todo mundo, foi cantada para os soldados também. O grande equívoco sobre Geraldo Vandré foi este? De achar que você era antimilitarista? Não, olha, eu acho que na realidade não houve um grande equívoco, houve uma grande manipulação, né? Uma grande manipulação, porque quanto mais proibido, mais sucesso fazia, mais se vendia, menos conta se prestava, né? Essa questão é muito séria. Você foi constrangido a gravar, em 1973, um depoimento em que negava que fosse um militante político. Qual foi o peso deste depoimento?